Você já flutuou sem esforço em um mar tão salgado que parece óleo na pele? Se a sua resposta foi não, hoje você vai descobrir por quê. E essa é só a primeira. Ao longo deste vídeo, vamos atravessar a Palestina por caminhos que misturam geografia extrema, cidades antiquíssimas, mosaicos gigantes, rituais, bordados, dança, pratos que desafiam o paladar e números que quebram expectativas. A cada capítulo eu vou entregar um fato que parece exagero e provar, com calma, porque não é. Sério, do ponto mais baixo da Terra a um doce de queijo com calda, a sua noção de estranho, bizarro ou fascinante vai mudar umas 4 vezes. Aliás, que horas são aí onde você está? Conta nos comentários. Eu aposto que alguém vai estar vendo isso às 3h17 da madrugada. Antes de mergulhar, um pedido rápido. Se você curte vídeos longos, sem enrolação, cheios de curiosidades que você não encontra em qualquer lugar, já deixa o like e se inscreve agora. Faz diferença real. O YouTube entrega o conteúdo para mais gente e te avisa dos próximos episódios. Combinado? Porque o objetivo aqui é te manter curioso até o último minuto. E vale a pena ficar. Tem um mosaico com milhões de pedrinhas escondido no deserto. Uma dança que coloca 3 gerações no mesmo passo. Uma estatística de alfabetização que contraria todos os estereótipos. E um prato tradicional que usa tanto azeite que o pão praticamente brilha na luz. A cada fato, eu vou te convidar a imaginar a vida de quem mora ali. O café da manhã, as festas, as filas, o trânsito, o preço do pão, a escola das crianças, a música no casamento. Vamos falar de qualidade e custo de vida sem termos chatos. Do jeito que a gente sente, barulho, cheiros, tempo, oportunidades. Vamos começar. Bem-vindo às margens do Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra em terra firme, onde a água é tão salgada que o corpo boia sem esforço e a pele fica com uma película que lembra óleo. Já experimentou isso? Diz nos comentários se você entraria ou se preferiria só molhar o pé. Uma das cidades continuamente habitadas mais antigas e a mais baixa do mundo, começando o dia bem abaixo de todo mundo. Pensa no relógio marcando 7 horas. O sol bate no vale, o ar é seco e os moradores seguem uma rotina que conversa com a geografia. Aqui tudo é pensado para o calor. A sombra das casas, a água guardada, as pausas no meio do dia. Qualidade de vida não é só índice, é também saber lidar com o clima extremo. Turistas vêm por curiosidade e saem com histórias. A primeira é a da flutuação. Você se deita na água e não afunda. Parece truque, mas é densidade. A segunda é mais silenciosa. Caminhar por Jericó e perceber que, apesar de camadas de história e de conflitos que o noticiário mostra, existe cotidiano. Mercados, risadas, pão saindo do forno. O custo de vida, ele varia, claro, mas há um consenso local. Água e energia são ouro. Isso molda hábitos. Banhos curtos, ventilação natural, roupas leves. E sim, muitos sonham em trabalhar com turismo, porque é quando o mundo sobe até quem vive lá embaixo. Tem também o lado estranho, fascinante que eu te prometi no começo. Cristais de sal se acumulam nas pedras como se alguém tivesse entornado açúcar grosso. Cicatrizes brancas recortam a borda do lago onde a água recuou, e no horizonte um azul quase artificial. É bonito e um pouco bizarro. Você sabia que por causa da salinidade, peixes não nadam por aqui? Parece óbvio, mas ver um mar morto de perto é outra coisa. Aliás, você prefere praia de água doce, salgada ou hipersalgada? Talvez o mais curioso seja o contraste. A poucos minutos desse cenário lunar, Jericó segue pulsando como um oásis. Gente indo à escola, gente abrindo loja, gente negociando tâmaras. É a vida dizendo, dá para morar no limite. Isso é um aperitivo do vídeo inteiro. Realidades improváveis, mas reais. Fica comigo. No próximo capítulo, a gente desce alguns milênios para visitar uma torre que começou a ser construída quando ninguém tinha sequer inventado a cerâmica. Fato 2. Jericó antes da cerâmica. A torre que viu nascer da cidade. Imagina construir um arranha-céu com 10.000 andares. Opa, não exagera. 10.000 anos, sacou? Quando eu erro assim, é para o seu cérebro levantar a sobrancelha. A gente está em Tell Sultan, antiga Jericó, onde a história urbana dá seus primeiros passos.
Aqui, muito antes de telhas, metal e até cerâmica, já existia uma comunidade capaz de organizar plantio, armazenar comida, erguer muros e, sobretudo, levantar uma torre de pedra com uns 9 metros de altura. 9 metros não parecem muito hoje, mas no Neolítico pré-cerâmico isso era quase ficção científica. Fala sério, nunca é tarde para um passeio pelo 8º ou 9º milênio antes de Cristo. Agora repara na cena. Um círculo de pedras, degraus internos, uma base larga. Para quê? Defesa? Ritual? Observatório do pôr do sol? Existem teorias, certezas poucas. E isso é o mais fascinante. Mesmo com escavações sérias, Jericó ainda guarda segredos. O que não dá para negar é o feito coletivo. Alguém precisou coordenar gente, esforço e tempo. Isso pede liderança, pede regras, pede cidade. Mas como era o estilo de vida? Boa pergunta, e a resposta é prática. Tem-se em casas de planta circular ou retangular, feitas de tijolos de barro secados ao sol, chão batido, fogueiras controladas. O dia era regido por luz e temperatura. Qualidade de vida? Para os padrões da época, altíssima. Ficar no mesmo lugar, plantar cereais, domesticar animais, armazenar grãos, tudo isso significava menos incerteza do que uma vida exclusivamente nômade. O custo de vida, em outras palavras, energia humana. Cada tijolo, cada pedra arrastada, cada canaleta cavada era trabalho braçal. É curioso pensar que o imposto da época era pago em suor e tempo. Tem um detalhe estranho que sempre pega quem visita. Crânios modelados com gesso, olhos de conchas, uma prática funerária que sugere culto aos ancestrais. Não é macabro, é intimidade com a memória. A comunidade mantinha seus mortos por perto, talvez como proteção, talvez como lembrança de linhagem. E é aqui que a narrativa gruda. Nós, em 2025, olhamos esse passado e percebemos que a ideia de pertencimento, a casa, a rua, o meu lugar, já estava ali. Ok, mas por que assistir até o fim do vídeo? Porque cada capítulo entrega um tijolo nessa parede de entendimento. A Torre de Jericó nos mostra coordenação social. No próximo, um mosaico gigantesco vai mostrar sofisticação estética. São camadas, primeiro, sobreviver, depois, embelezar a sobrevivência. E eu quero que você compare no final. O que te impressiona mais? A força para erguer pedra sobre pedra ou a delicadeza de assentar milhões de pedrinhas coloridas? Deixa aqui nos comentários. E sério, eu já te perguntei, mas eu quero ver. Que horas você está assistindo aqui? Fato 3. O tapete de pedra escondido no deserto. Imagina varrer um tapete de 8.000 metros quadrados. Opa, calma. 800. Se eu não errasse, você nem piscava. Atenção ligada? Então vem comigo para o Palácio de Rishon, perto de Jericó, onde o chão vira história. Aqui, debaixo de camadas de poeira do deserto, um piso de mosaico se estende como se alguém tivesse bordado a terra com milhões de pedrinhas coloridas. De perto você vê folhas, vinhas, geometrias, animais. E numa cena famosa, um leão ataca uma gazela, enquanto outra gazela repousa tranquila sob uma árvore. Violência e paz dividindo o mesmo quadro. Me diz, qual das gazelas é você hoje? Mas por que isso é impressionante? Porque mosaico é matemática com emoção. Cada tessela, essas pedrinhas, é cortada, assentada, alinhada por mãos que sabiam compor sombras e volumes sem tinta. E estamos falando de um piso que sobreviveu a séculos de sol, vento, abandono e reencontro. Pensa no trabalho. Escolher a cor certa, girar a tessela meio milímetro, ajustar a curva de uma folha. É o oposto da pressa. É bonito imaginar alguém do século VIII gastando uma tarde inteira só para acertar o brilho de uma asa de pássaro. Ok, mas qual era o estilo de vida ao redor disso? O palácio parte de um complexo maior, com banhos e salas de recepção, fala de um cotidiano que conhecia conforto, etiqueta, encontros. Havia banhos com calefação, salas para conversas, refeições compartilhadas, rituais de hospitalidade. Qualidade de vida naquele contexto significava saber receber, contemplar a arte, circular por espaços onde o frescor da água e o desenho no chão suavizavam o calor do vale. E o custo de tudo isso? Mão de obra especializada, artesãos, pedreiros, caldeireiros dos banhos, gente que dominava técnicas herdadas e transmitidas. Tem também o lado estranho, bizarro que eu te prometi no início do vídeo.
Caminhar sobre um piso que parece macio ao olhar como tecido e perceber que é pedra. O cérebro dá um curto-circuito. Outra curiosidade. A cena do leão e das gazelas pode ser lida como metáfora política, força e serenidade convivendo, ou como manual de vida. Drama e descanso existem ao mesmo tempo. Qual leitura te convence mais? Escreve aí. Agora uma provocação. Se você pudesse escolher, preferiria viver no capítulo 2, o da torre neolítica com o heroísmo de sobreviver, ou aqui no capítulo 3, com arte no chão e banho quente? Não tem resposta certa, mas tem um fio que atravessa tudo. A vontade humana de transformar necessidade em beleza. No próximo capítulo, a gente sai do piso e entra numa gruta que há séculos organiza rotas de fé e turismo. E sim, eu continuo curioso. Que horas você está assistindo aqui? Porque se for madrugada, este mosaico provavelmente está brilhando melhor na sua tela. Fato 4. Belém. A porta baixinha que abre uma história imensa. Você entra por uma porta de 5 metros. Não, segura. Menos de 1,5 metro. O truque é de propósito. Atenção ligada. A chamada Porta da Humildade é baixinha e te obriga a curvar o corpo para entrar na Igreja da Natividade, em Belém. É um gesto simples que prepara a cabeça para o que vem, camadas de pedra, fé e tempo. Lá dentro, a história não é linha reta, é colagem. Uma basílica antiquíssima, reconstruções, colunas com pintura antiga, um piso que de repente revela mosaicos escondidos sob tábuas, como se a igreja tivesse uma segunda pele. Turistas chegam de todos os lugares, em ondas. Alguns querem fotos, outros silêncio. E no coração do complexo, numa gruta. No chão, uma marca tão simples que parece impossível carregar tanta carga simbólica. Uma estrela metálica indicando o local tradicional do nascimento de Jesus. É aqui mesmo, alguém sempre sussurra. A pergunta não busca GPS, busca pertencimento. Mas o que isso diz sobre estilo de vida, qualidade e custo de vida hoje? Diz muito. A cidade respira turismo. Guias que falam 3, 4 línguas, lojas de artesanato em madeira de oliveira, cafés que servem doce e conversa, famílias que vivem do vai e vem das peregrinações. Quando o fluxo está bom, a economia gira. Quando cai, todo mundo sente. O custo de vida, então, oscila com a temporada. Quartos, transporte, refeições. Mas há uma constante, a hospitalidade. Em Belém, alguém sempre pergunta se você quer mais café. Aliás, aceita um ou prefere chá com sálvia? Responde nos comentários. Tem também o lado estranho, fascinante, que você me cobrou lá no gancho. Na mesma sala onde você ergue o olhar para um teto altíssimo, há buracos no piso que revelam os mosaicos antigos. É como se a igreja te dissesse, olha sob a superfície. E às vezes, grupos de peregrinos cantam em línguas diferentes quase ao mesmo tempo. O som se mistura, o ouvido se confunde e, de alguma forma, funciona. Bizarro e bonito. Tenta adivinhar. Dá para distinguir 3 corais cantando juntos em 3 idiomas? Eu já tentei e perdi na segunda estrofe. Outra provocação. Muita gente acha que locais sagrados são só passado. Errado. Presente acontece aqui o tempo todo. Gente nasce, casa, trabalha, briga por vaga de estacionamento, dá risada, posta no Instagram. A cultura de Belém não é vitrine, é cozinha, é mercado, é oficina de artesão lixando um presépio de madeira enquanto comenta o jogo de ontem. No final deste vídeo, quero saber, este capítulo te surpreendeu mais pelo peso histórico ou pelo cotidiano vivo? Conta pra mim. E, sério, confere o relógio. Que horas você está assistindo aqui? Porque a próxima parada vai trocar a serenidade da gruta por ares mais tensos e um patrimônio que 3 tradições chamam de seu. Fato 5. A árvore que vira pão, perfume e memória. A oliveira não impressiona pelo exagero de quantidade, impressiona pela persistência. Árvores que atravessam gerações, raízes que agarram pedra, troncos retorcidos que parecem esculturas. Qualidade de vida aqui tem cheiro. O azeite bom tem aroma verde, folha amassada, tomate cru, amêndoa. Na temporada, famílias inteiras viram equipe. Quem sobe na escada, quem estende a rede, quem separa galho e fruto, quem leva as caixas ao lagar.
É trabalho, sim, mas também é festa discreta. Crianças aprendem com o corpo. O peso da caixa, o som do fruto caindo, o cuidado de não pisar no que será pão de amanhã. O custo de vida entra pela porta da frente. Um ano de chuva ruim, doença na árvore, atraso no lagar, tudo vira número no fim do mês. E ainda assim há teimosia, gente do rumos. Estilo de vida é circular: olival, lagar, mesa, sabão. Sim, azeitona vira também sabão de azeite. O cheiro é quase neutro, a espuma é macia, a pele agradece. Não é luxo, é ofício antigo que aproveita tudo. As prensas trabalham em turnos. À noite, os lagareiros parecem maestros. Abrem válvula, fecham registro, pesam, anotam, limpam. Em volta, conversa de mercado. Preço do litro, quem colheu cedo demais, quem jurou que a acidez veio baixa este ano. A madrugada é boa para lavar a prensa. Menos fila, menos calor. Turismo? Existe e tem sabor. Gente que vem para... Mesa que brilha e fábrica que perfuma a cidade. O nome é Misacan, frango dourado, montanhas de cebola caramelizada no azeite, muito azeite, pão de tabum que absorve tudo e fica com um brilho indecente. Servido em bandejas imensas, ele pede as mãos, nada de talher tímido. E aí, que horas você está assistindo aqui? Porque tem família que jura que Misacan só fica perfeito no almoço de sexta. Outra defende o jantar de sábado. A discussão é metade receita, metade ritual. Qualidade de vida aqui tem gosto e textura. O pão ancora, o azeite dá corpo, o sumac corta com frescor. É comida de reunião, mesa grande, cadeiras puxadas dos vizinhos, risada alta, batalha por aquele pedaço do pão que pegou mais calda. O custo de vida entra quando a família decide: frango do açougue do bairro, azeite da tia do interior, pão do forno da rua de trás. A economia se move com os talheres invisíveis da vizinhança. Encomenda aqui, paga ali, troca favores, recebe de volta em convite para a próxima bandeja. Agora, o doce que divide opiniões? Knaf Nabulsi. Massa fininha, que muita gente chama de cabelo de anjo, recheio de queijo Nabulsi que derrete sem perder a fibra, manteiga clarificada e uma calda perfumada de água de flor de laranjeira. Queijo com calda? Sério? Alguém sempre torce o nariz. Sério. E é viciante. Serve-se quente, cortado com espátula que range na assadeira. O primeiro corte libera um fio de queijo que parece cena de comercial. E você, comeria no café da manhã? Muita gente sim. Responde nos comentários. E claro, me diz que horas você está assistindo aqui. Entre uma garfada e outra, a cidade também cheira a sabão. Nablus tem fábricas tradicionais onde o azeite vira barra num processo que parece coreografia. Aquecer, mexer, despejar em grandes mesas, marcar com réguas, cortar com fio, empilhar em torres redondas para curar. Não tem perfume agressivo, é quase neutro, um luxo discreto que dura mais no banho. Estilo de vida? É trabalho de ofício. Gente que conhece a mistura no olho, que bate o cajado no caldeirão e sabe se o ponto chegou pelo som. Custo e valor? O azeite bom encarece a barra, mas o consumidor local reconhece a promessa de suavidade e história embaladas juntas. O estranho e o bizarro que eu te prometi está no contraste. Uma mesa brilhando de azeite e a poucos quarteirões, barras opacas secando em silêncio. Comer, daí lavar as mãos com um produto nascido do mesmo ingrediente. Um circuito fechado de cultura. Campo, cozinha, corpo. A gente flutuou no ponto mais baixo da Terra, entrou por uma porta baixinha para ver uma história imensa, pisou no mosaico que parece tecido, visitou uma torre pré-cerâmica e terminou com Misacan, Knaf e sabão. Tudo amarrado pelo azeite. Se alguma coisa pareceu errada ao longo do caminho, foi meio de propósito. Seu cérebro acorda quando tropeça, e a atenção é o bem mais precioso desta era. E responde à nossa pergunta recorrente pela última vez. Que horas você está assistindo aqui? Eu quero mapear os notívagos deste canal. Se este vídeo te entregou valor, e eu me esforcei para isso, faz aquele combinado que mantém o projeto vivo. Deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Parece pequeno, mas muda tudo. O YouTube entende que vale a pena mostrar esse conteúdo para mais gente e me dá fôlego para produzir novas listas de 30, 40 minutos, com pesquisa e respeito. Ah, o segredo! No próximo episódio, eu estou pensando em começar com um erro imperdoável, logo nos 10 primeiros segundos, só para testar se você ficou afiada depois deste. Quer ver qual é?
Então se inscreve e nos vemos no próximo mergulho. Obrigado por ficar até o fim.